Eu sou a Agatha Beatriz e hoje eu vou apresentar o PIBIC Isolamento de Determinação Estrutural de Substâncias Presentes no cipó da Banistereophis caps não catalogados no banco de dados, realizados no lítio, IQNB. A BCAP é uma espécie de cipó que é utilizada na produção da bebida ayahuasca, utilizada em rituais religiosos originários dos povos indígenas da Amazônia. Nesse cipó, possui um perfil fitoquímico com poucas moléculas conhecidas. Contém substâncias denominadas beta-carbolinas, que são harmalina, tetrahidroharmina e harmina, que são inibidoras da MAO, e o DMT. Baseado nessa carência do perfil fitoquímico, em pesquisas recentes realizadas pela Beatriz Wernicke, foi possível identificar a presença de 5 novos compostos bioativos que não foi possível catalogação por conta que não teve quantidade suficiente para injeção no RNN, eles foram apenas fragmentados no máximo. Motivados por isso, o objetivo deste trabalho foi elucidar qual a melhor opção de método extrativo e de purificação, identificar e isolar compostos e caracterizar. As instrumentações utilizadas estão citadas no slide. Os métodos extrativos utilizados foi extração com metanol, e a partir desse extrato metanôlico foi testado um tratamento prévio com filtração salicílica, que se mostrou muito eficiente na revelação em CCD. Posterior a isso, uma alíquota foi testada para extração líquido-líquido com acetato de etila, onde se observaram a formação de 3 fases e sólidos de suspensão. A partir disso foi feita centrifugação, mas esses foram testes que não foram para frente. Em paralelo à maceração com metanol, foi realizada a extração fracionada com o uso do Sosilect e solventes de diferentes polaridades, hexano, cloroformo, acetato de etila e metanol por fim. Com base nos resultados do tratamento prévio, foi elaborado a ALL com variação de pH. Ela foi testada 3 vezes, primeiro para a eficiência dos solventes, o segundo estipulamento do fluxograma de AL, a segunda para o teste de variação de pH e a terceira como avaliação e simplificação desse fluxograma. E por fim, foi testado também o método extrativo que eu intitulei de EMAT, extração mecânica de alto torque. Foi feita uma primeira com fracionamento por solvente, primeira etapa com uso de cloroformo, segunda etapa com uso de metanol, e a segunda EMAT foi feita aplicando cloroformo, acetato de etila, metanol, e por fim água, que depois foi submetida à partição com acetato de etila. Todos esses extratos da EMAT 2 foram submetidos a análise por LCMS-MS para avaliar qual extrato que eles estavam. O método de separação testado foi a cromatografia em coluna, onde foram testados diferentes adsorventes e formas de eluir, né? Foi feito a clássica com eluição lenta, foi feito a flash, foi utilizando sílica, foi utilizando alumina, foi variando o diâmetro da coluna, a altura, a quantidade de face estacionária colocada dentro da coluna. Então, esses foram parâmetros que a gente foi mudando, testando e adaptando conforme os resultados foram vindo. Para os métodos extrativos, nós tivemos que a maceração com metanol ela possui resultados satisfatórios, porém, em comparativo com as outras extrações, ela possui um rendimento limitado. A extração fracionada com Sosilect, ela introduziu aí a separação por polaridade com o uso de solventes, o que se mostrou muito satisfatório e foi aplicado em outros métodos extrativos. A extração líquido-líquido, ela se mostrava promissora nos primeiros testes, porém, com a formação de emulsões muito estáveis, a gente acabava perdendo mais tempo e muito material tentando contornar essas emulsões e separar as duas fases do que propriamente extraindo. Então, ela foi bastante prejudicada por conta desses problemas. E, por fim, a extração com agitador mecânico de alto torque, as EMATs, elas foram as que tiveram maior rendimento de extrato bruto, tiveram uma melhor separação quanto à complexidade dos extratos, assim, a gente tirava os componentes apolares com o hexano, com extrações exaustivas em hexano e clorofórmio, a complexidade da amostra que iria ser colunada era menor e o que era melhor para nós e para a coluna. Aqui eu tenho uma tabela do Sosilect com os rendimentos da última EMAT, né, e o fluxograma simplificado da ELL. Os resultados dos métodos separativos, nós concluímos que a melhor e mais eficaz para a purificação e seletividade dos compostos é uma coluna clássica com grande diâmetro e uma altura média ali entre 15 e 11 centímetros, feita com fase estacionária sílica gel. Ela se mostrou muito boa em termos de seletividade para a purificação. A coluna em alumina básica, ela se mostrou eficiente para a retenção dos compostos fenólicos. Porém, não tinha seletividade nenhuma, os compostos desciam coeluídos, não oferecia isolamento. E a modalidade de flash, que foi testada com bomba de pressão na coluna feita em alumina, ela se mostrou completamente insatisfatória e sem separação adequada dos compostos. Vale frisar que foram feitas 2 colunas em alumina, uma em eluição lenta e outra em eluição com a modalidade flash. Os resultados das amostras sugerem que a coluna que houve melhor separação foi a coluna de cromatografia clássica com eluição lenta e sílica gel, que foi a coluna A e a coluna D. Na coluna D, a gente teve o isolamento dos cristais do friderinol a partir do grupo 1 a 5, confirmando a sua presença pela primeira vez. Esse cristal foi submetido a raio-x e, como é visto na figura 7, a gente tem a representação do friderinol pelos dados fornecidos da análise, juntamente à tabela. Na figura 5, a gente tem as transições do composto MZ344, que é um dos compostos bioativos que a Beatriz isolou no trabalho dela. E aí a gente tem um cromatograma evidenciando que houve as 3 fragmentações dentro da amostra. A conclusão é que realmente a EMAT com gradiente de solvente de polaridade crescente se destaca como o método mais eficiente para obtenção de extrato bruto da BCAP. A cromatografia em coluna clássica
E em sílica gel se mostrou também muito eficaz para separação e purificação dos compostos, a IG criando uma otimização, né, para o método extrativo de purificação da planta. A nossa pesquisa pela primeira vez conseguiu atestar a presença do fridelinol na BCAP, que além dos compostos bioativos que a gente já tem conhecimento da planta, é um tripterpeno pentacíclico que abre novas possibilidades de pesquisa sobre a sua atividade biológica e potencial terapêutico, particularmente em relação à sua atividade anti-inflamatória já constatada em outros trabalhos e que pode estar em sinergia com outros compostos da BCAP e agindo nesses efeitos anti-inflamatórios. Queria agradecer a todos os inscritos e é isso.